As Brumas de Avalon, A Senhora da Magia, Livro 1, Capítulo 17. A lua estava escura no céu. Nessas ocasiões, ao que se dizia sacerdotisas da Casa das Moças, a Deus esconde o rosto na humanidade, acolhendo-se com os céus e os deuses que ficam atrás dos deuses que conhecemos. Viviane também se recolhia durante a obscuridade da lua, a sua solidão protegida por duas jovens sacerdotisas. Passou a maior parte do dia na cama, deitada de olhos fechados e pensando se afinal de contas realmente Morgana teria razão. Se embriagada pelo poder, acreditava que todas as coisas estavam às suas ordens, para com elas jogar como lhe parecesse melhor. O que fiz, pensou, foi feito para salvar esta terra e seu povo contra a rapina e a destruição, contra a reversão à barbárie, contra um saque maior do que o de Roma às mãos dos godos. Tinha vontade de mandar chamar a moça, ansiosa que estava pelo seu velho companheirismo. Se realmente ela passasse a odiá-la, seria maior preço que ela teria pago por qualquer das suas decisões. Morgana, o único ser humano que amara integralmente. Ela é a filha que eu devia à deusa. Mas o que está feito pode ser desfeito. Não pode ser desfeito. A linhagem real de Avalon não deve ser contaminada pelo sangue plebeu. Pensou em Morgana com a esperança doída de que algum dia a jovem compreenderia. Mas, quer compreendesse ou não, Viviane sabia ter feito apenas o que era preciso fazer. Dormiu um pouco, naquela noite, com sonhos caóticos e visões, pensando nos filhos que se haviam distanciado do mundo lá fora, no qual o jovem Arthur viajava agora com Merlin. Chegaria a tempo de ver o pai ainda vivo? Há 6 semanas, Uther Pendragon jazia enfermo em Caerleon, piorando e melhorando, por turnos, mas parecia improvável que pudesse resistir por muito mais tempo. Quando a alvorada se aproximou, Viviane levantou-se e vestiu-se, tão silenciosamente que nenhuma das sacerdotisas ao seu serviço percebeu. Estaria Morgana dormindo, na casa das moças? Ou também ela teria passado a noite com o coração pesado? Ou teria chorado? Morgana nunca chorava, muito menos na frente dela, até aquele dia em que a harpa de Kevin a comoveu, e mesmo então escondeu suas lágrimas. O que está feito, não posso poupá-la, mas desejo de todo o coração que tivesse havido alguma outra forma. Saiu silenciosamente para o jardim que ficava atrás de sua casa. Os pássaros estavam começando a despertar. Flores de maçã, suaves e perfumadas, caíam das árvores que tinham dado a Avalon esse nome. Elas darão fruto no devido tempo, tal como aquilo que faço agora também na época certa. Mas eu não florirei, nem darei mais frutos. O peso dos anos era grande em sua mente. Estou velha, mesmo agora, por vezes, a visão me falha, a visão que tenho para guiar esta terra. Nem sua mãe atingira aquela idade. Chegaria o momento, na realidade, estava quase chegando, em que teria de abandonar o fardo do seu cargo santo, e entregar o governo real a Avalon, à senhora que viria, colocando-se atrás dela nas sombras, como uma sábia, ou como a velha sombra da própria morte. Morgana não está preparada, ela ainda vive de acordo com o tempo do mundo, e pode tremer e chorar pelo que não é possível evitar. Passou em revista as sacerdotisas existentes em Avalon, moças e velhas. Não havia nenhuma a quem pudesse confiar o governo daquela terra. Morgana chegaria algum dia a ter a estrutura necessária, mas ainda não. Raven talvez tivesse a força para isso, mas entregara sua voz aos deuses. Raven destinava-se à loucura divina dos mundos além, e não ao conselho e aos juízos sóbrios deste mundo. O
que aconteceria à Bretanha se ela morresse antes que Morgana chegasse à plenitude dos seus poderes? O céu continuava escuro, embora a leste a névoa já se dissolvesse com o alvorecer. A luz cresceu enquanto Viviane observava. As nuvens vermelhas formaram-se lentamente, assumindo a forma de dragões vermelhos, retorcendo-se por todo o horizonte. E então uma grande estrela cadente flamejou por todo o céu, quase apagando os dragões vermelhos. Seu brilho cegou Viviane por um momento. Quando pôde ver novamente, o dragão vermelho desaparecera, e as nuvens instáveis haviam se tornado brancas como o sol nascente. Viviane sentiu calafrios na espinha. Um presságio assim não era visto duas vezes na mesma existência. Toda a Bretanha devia tê-lo visto. Então Uther se vai, pensou. Adeus ao dragão, que abriu suas asas sobre nossas praias. Agora os saxões lançar-se-ão sobre nós. Suspirou, e então, sem qualquer indício prévio, houve uma agitação no ar. Aí um homem surgiu à sua frente no jardim. Viviane tremeu, não com o medo de uma mulher simples poderia sentir ante um intruso. Não temia nenhum homem vivo, mas porque há muito tempo não recebia uma mensagem verdadeira desse tipo. Uma visão que se lhe impunha, sem ter sido convocada, devia ser de grande força. A força de uma estrela cadente, um presságio como nunca vi. Por um momento, não reconheceu o homem à sua frente. A doença lhe embranquecera o cabelo louro, encurvara os ombros fortes e dobrara a espinha. A pele estava amarela e os olhos fundos com a dor. Mesmo assim, Uther Pendragon parecia, como sempre, maior do que a maioria dos homens. E embora o jardim fechado estivesse praticamente em silêncio, e ela ouvisse o pio dos pássaros pela voz de Uther, sim, e visse as árvores em flor através de seu corpo, quando ele falou em voz, pareceu-lhe como sempre áspera e sem calor. Então, Viviane, encontramo-nos pela última vez. Há um laço entre nós que eu não teria desejado. Não fomos amigos, cunhada, mas confio na sua visão, pois o que você disse sempre se confirmou, e você é a única que pode fazer com que o próximo grande rei da Bretanha tome o que é legitimamente seu. Viu então no peito dele a marca de uma grande ferida. Como era possível que Uther Pendragon, que jazia enfermo em Caerleon, tivesse morrido de um ferimento e não de sua prolongada enfermidade? Morri como um soldado deve morrer. As tropas do tratado romperam seu juramento de fidelidade, e meus exércitos não puderam resistir-lhe, enquanto não me fiz carregar até o campo de batalha, para mostrar-me aos meus soldados. Então eles encorajaram-se novamente, mas Aesk, o chefe dos saxões, não darei àquele selvagem o nome de rei. Rompeu nossas linhas, matou 3 dos meus guardas, e eu o matei antes que seu guarda-costas me pudesse matar. Mas ganhamos aquela batalha. A batalha seguinte será para meu filho, se ele subir ao trono. Viviane ouviu-se dizer em voz alta em pleno silêncio: Arthur é rei pela velha linhagem real de Avalon. Ele não precisa do sangue do Pendragon para assumir o lugar que lhe é devido como grande rei. Mas isso, que teria feito Uther vivo explodir de raiva, apenas provocou um sorriso cansado, e pela última vez ela lhe ouviu a voz. Não tenho dúvida de que seria necessário mais do que a sua magia, cunhada, para fazer com que os reis menores da Bretanha aceitassem isso. Você pode pensar com desespero sobre o sangue do Pendragon, mas é dele que Merlin se tem de valer para colocar Arthur no meu trono. E então, ante seus olhos, a forma de Uther Pendragon desapareceu, e à frente dele ficou outro homem a quem Viviane só vira em sonhos. E num momento de revelação compreendeu porque nenhum homem nunca havia sido para ela mais do que um dever ou um caminho para chegar ao poder, ou uma noite de prazer,
Por um momento, ela estava numa terra submersa antes das pedras circulares do Thor tivessem sido levantadas, e em volta dos braços tinha serpentes douradas que se enroscavam. O crescente apagado queimava como uma grande lua de cornos entre as suas sobrancelhas, e ela o reconheceu com um conhecimento que ia além do tempo ou do espaço. Deu um grito, um grande grito de lamento por tudo o que jamais conhecera nessa vida, e a agonia de uma privação, não ter imaginado aquele grande momento. E então o jardim ficou vazio, e os pássaros chiureavam, despreocupados, no silêncio úmido das névoas que ocultavam o sol nascente. E muito longe, em Caerleon, Igraine, sabendo-se viúva, sofre pelo seu amor. Cabe-lhe agora chorar por ele. Viviane buscou apoio no tronco orvalhado da grande árvore, e nele se encostou, torcendo-se numa dor inesperada. Ele nunca a havia conhecido. Ele sentira aversão por ela, jamais confiara nela até o momento de sua morte, quando o disfarce mortal de sua vida apenas desaparecesse. Deusa, tem misericórdia. Toda uma vida passada sem que eu o conhecesse. Foi-se novamente, e poderei conhecê-lo quando nos encontrarmos outra vez, ou caminharemos novamente cegos, passando um pelo outro como estranhos. Mas não houve resposta, apenas silêncio, e Viviane não podia sequer chorar. Igraine chorará por ele. Eu não posso. Recompôs-se rapidamente. Não era o momento de ficar chorando por um amor como um sonho dentro de um sonho. Era novamente tempo de agir, e recordou a visão com algum desalento. Não encontrava agora em seu coração nenhuma dor pelo morto, apenas exasperava-se. Devia ter sabido que ele conseguira morrer no momento menos conveniente possível, antes que tivesse tempo de proclamar seu filho diante dos pequenos reis rivais, todos disputando a coroa do grande rei. Porque não ficara em Caerleon, cedeu ao orgulho, que o levou a mostrar-se mais uma vez no campo da batalha. Teria sequer visto o filho, teria Merlin chegado a tempo, a visão desaparecera, e não era possível chamá-la de volta. Não havia como tentar obrigá-la a voltar para fazer perguntas superficiais. Uther tinha realmente vindo a ela no momento da sua morte. Era melhor que Igraine nunca soubesse disso, mas desaparecera. Viviane olhou para o céu. Não havia ainda nenhum sinal da lua crescente. Talvez ainda pudesse ver alguma coisa em seu espelho. Devia chamar Raven? Não havia tempo para isso, e Raven poderia não consentir em romper seu silêncio para uma visão relacionada com os negócios do mundo exterior. Morgana? Não desejava enfrentar os olhos dela. Viverá ela toda a sua vida como eu vivi, com um coração morto dentro do corpo? Respirou profundamente e tremeu, voltando-se para deixar o jardim. Ainda eram grandes a umidade e o frio. A luz do sol estava escondida pela bruma. Não havia ninguém para vê-la caminhar rapidamente pela trilha secreta na direção do poço sagrado, onde inclinou-se para beber, lançando o cabelo para trás, formando uma concha com as suas mãos a fim de apanhar a água. Depois dirigiu-se à pequena lagoa, que servia de espelho. Durante tantos anos servira ao santuário aqui, que já aceitava, sem pensar, a sua capacidade de ter visões. Mas agora, ao contrário do que sempre fazia, rezou: Deusa, não me tomes esse poder, ainda não. Deixa-o por algum tempo ainda. Mãe, tu sabes que eu não peço para mim, apenas para que esta terra possa estar protegida até que possa colocá-la nas mãos que preparei para isso.
por um momento, viu apenas as ondas da água da lagoa e apertou as mãos, como se assim pudesse forçar a visão. Depois, lentamente, as imagens começaram a formar-se. Viu Merlin andando de um lado para o outro em toda a extensão da terra, ao seu jeito secreto, ora como um druida e bardo, como convinha ao mensageiro dos deuses, ora como um velho mendigo mascate, ou como simples arpista. O rosto começou a modificar-se e ela viu Kevin, o bardo, ora com as roupas brancas do mensageiro de Avalon, ora com as vestes de nobre, enfrentando os padres cristãos, e havia uma sombra atrás de sua cabeça. Ele estava envolto em sombras, a sombra do bosque de carvalhos, a sombra da cruz. Viu-o com o sagrado vaso das insígnias dos druidas. Viu o jovem Arthur, a testa ainda manchada do sangue do gamo contra o qual havia lutado e que matara. E Morgana rindo, coroada com flores, o rosto marcado de sangue. Não queria ver e tentou com todas as forças afastar os olhos, mas não ousava romper o fluxo das visões. Viu uma vila romana e Arthur entre os dois meninos. Um era o seu próprio filho Lancelot, e imaginou que o outro fosse o irmão de criação de Arthur, Cário, filho de Hectório. Viu Morgause cercada por seus filhos, que um a um ajoelhavam-se aos pés de Arthur. Viu depois a barca de Avalon envolta em negro como um palho, e Morgana na proa, mas uma Morgana mais velha e chorando. Viviane passou a mão impaciente sobre a superfície da água. Não era o momento de estar ali buscando orientação em visões que pareciam não ter significado no momento. Desceu rapidamente o morro na direção da sua casa e chamou as sacerdotisas que a serviam. Vistam-me, ordenou secamente, e mandem chamar o Merlin. Ele deve ir a Caerleon e trazer o jovem Arthur até aqui, antes que a lua tenha mais de um dia no céu. Não há tempo a perder.